Mesmo assim, um dia és despedido e no dia a seguir decides que queres ser escritor. Eu não decidi que queria ser escritor, eu já tinha vontade de escrever já há muito tempo. Mas por falta de tempo, ou de disponibilidade, ou de coragem, nunca tinha dado esse passo. Não é? E de repente viste com imenso tempo... E de repente vi-me com esse tempo e pensei, ou é agora ou nunca vai ser. Não é? Mas havia certamente uma preocupação que é, ficas desempregado, ficas sem dinheiro. É claro, mas eu sou um desempregado privilegiado. Quer dizer, eu se tivesse a ver uma situação dramática não me tinha metido nisto, não é? Quer dizer, tinha algum conforto financeiro, as pessoas que viviam comigo apoiaram-me. Portanto, tive muita sorte no meio desse azar de ter ficado desempregado. Por isso, eu até me custa muitas vezes quando dizem que posso ser um exemplo, quem me dera a mim poder ser um exemplo, quem me dera a mim que as pessoas que passam por essa coisa de ficarem desempregados e por esse drama tivessem a sorte que eu tive. Certamente tiveste esse apoio familiar que foi essencial durante quase mais de 2 anos que estiveste sim, foi 2 anos a escrever o livro. É curioso, e isso já foi referido várias vezes, nós lembramos sempre de Saramago, que também, quando foi despedido do Diário de Notícias, no dia a seguir decidiu começar a escrever. Digamos que é uma comparação que me honra, mas que pronto, apenas me honra. E como é que começaste a escrever? Quer dizer, eu também gosto imenso de escrever, sou jornalista, já tive várias vezes essa tentação de escrever alguma coisa, mas eu não sei escrever e não sei como se escreve. Quer dizer... Mas eu também não sabia. A primeira coisa é sentar-nos lá numa secretária. Eu sentei-me às 8h30, abri o computador e comecei a escrever. E ao fim de algumas horas percebi que era uma coisa que eu não sabia fazer. E, portanto, passou a ser uma coisa apenas que eu sabia que queria fazer, tinha muita vontade de fazer, mas não sabia como é que se fazia. Então tive que aprender. Então voltei a ler os livros que já tinha lido e que tinha gostado, a perceber como é que eles tinham feito. Olhaste e leste de maneira diferente? Li, porque li com a perspectiva de perceber, bem, vamos lá ver como é que isto se faz, como é que se começam os livros, como é que se dividem por capítulos. Como é que se os personagens? Como é que se põe um homem a descer umas escadas, né? Como é que alguém morre nos livros. E eu tive que descobrir isso e depois arranjar a minha forma e a forma que eu me queria contar essas coisas. E de facto só ao fim de 6 meses é que as personagens que fazem parte deste livro é que começaram a aparecer. Até aí, como eu escrevi ao computador, apaguei tudo, portanto já não tenho... Mas até aí era apenas a rotina da escrita que eu conseguiste facilmente ter essa rotina? Porque era uma coisa que me dava alegria, porque dava-me alegria sentar-me a ir pôr os meus filhos à escola, regressar a casa às 8h30 da manhã, fechar o store, simular a noite dentro do meu escritório e estar ali até às 4h30 da tarde a pôr umas palavras umas atrás das outras e construir frases. E de facto, ao fim de 6 meses, quando começam a surgir os primeiros personagens do livro, eu começo a perceber está aqui a acontecer qualquer coisa. Mas tu tinhas alguma ideia já pré-definida? Não tinha. Nós começamos a ler o livro e começamos exatamente no dia 24. No dia 25 de abril de 74. De 74. Não tinha. Foi por alguma razão especial? Ou... Não, quando essa história surgiu no meio de todas as outras, eu percebi, bem, o meu primeiro livro vai ter que começar neste dia por uma questão afetiva e por uma questão simbólica, não é? Já que eu tinha uma história que começava nesse dia. E não sei se sabe o Carlos, as primeiras vítimas do 25 de Abril são 2 galinhas, portanto tem uma ironia muito, muito interessante. Mas há um universo que eu, quando fui imediatamente saber de onde é que eras, percebi que eras da Amadora. Sim, há ali um universo rural que é muito mais próximo de mim, que sou transmontano. E como é que tu chegaste a ele? Porque os meus avós eram de uma aldeia da Beira Baixa e desde muito pequeno que eu tive contacto com esse mundo rural e porque ia passar as férias do verão, porque ia passar os Natais e as Páscoas, então sempre tive um contacto forte e uma das coisas que mais me impressionava era uma altura em que as viagens demoravam 5 e 6 horas para fazer 200 e tal quilómetros. Era o afastamento que aquelas pessoas viviam do que se passava no país e um certo alheamento, não é? E isso reflete precisamente no início do teu livro, que está a acontecer a revolução em Lisboa. E aquelas pessoas não sabem muito bem o que é que está a passar, não é? Lisboa está toda nas ruas
e aquelas pessoas não sabem muito bem o que está a passar. E eu ainda conheci pessoas que pensavam que no 25 de Abril tinha sido o dia em que o Salazar tinha morrido. O Carlos lembra-se perfeitamente dessa altura. Percorreu o país todo, para percorrer o país era preciso quase 24 horas. Era penoso, era difícil. Mas devo dizer que nessa fase era empolgante. Era empolgante. Dificilmente me lembro de achar tão útil a minha profissão. Quando chegava era um acontecimento. Era, e mais do que um acontecimento, era aquilo que nós falávamos há bocado, era o lado humano. Sim. Que prevalecia. Era o sonho que prevalecia. E pronto, isso, sabe, isso ninguém me vai nunca mais apagar. Certamente que não. João, o teu livro é muito violento. Eu chegava ao final de cada capítulo e tinha a necessidade de o fechar e respirar fundo e tomar outro balanço para continuar a ler. É uma opção estética? Calhou assim, porque os livros que eu gosto é uma violência porque há um dramatismo e há são situações limite, não é? Porque são vidas que se assemelham às nossas, porque o cotidiano também é isto mesmo, não é? E o que é certo é que eu, ao escrever, foram essas vidas que começaram a aparecer no livro, não foi nada propositado. Eu estava a escrever... essas personagens e essas vidas cresceram sozinhas? Ou... Foi quase, ou foi quase num estado de semi-consciência, quer dizer, eu ia escrevendo e as coisas iam acontecendo. E eu muitas vezes só ao acabar 2 ou 3 parágrafos é que me apercebi do que é que tinha escrito, quer dizer, por isso é que eu às vezes costumo dizer que não sei se foi a história que originou as palavras, foram através das palavras que eu fui criando as histórias, não sei muito bem o que é que guiou o quê, e no momento da criação havia sempre uma certa magia e uma certa incompreensão da minha parte de perceber de onde é que aquilo vinha e de onde é que aquelas histórias apareceram. Ainda hoje não consigo perceber muito bem. Você também é um amante da música e isso está presente no livro. É uma paixão que vem de pequeno ou é uma paixão recente? Desde muito miúdo que eu ouço muita música. Neste livro está muito presente a música de tradição erudita, europeia, que nem era a música que eu ouvia mais, mas era a música que eu tinha uma relação distante. Mas a partir do momento em que a personagem do livro principal decide ela ou decido eu, que é pianista, acaba por me envolver muito com essa música e enquanto nos primeiros meses eu escrevia sempre em silêncio, a partir desse momento em que o Duarte passa a ser pianista no livro, eu passo a apenas conseguir escrever ou ouvir música. Carlos, sabe que o Duarte é um miúdo, depois cresce, mas começou a tocar num órgão que não tinha pilhas, portanto ele andava ali e descobriu o seu gênio, precisamente assim ele, e descobriram os outros da aldeia com muita habilidade. Carlos, estamos quase sem tempo e eu quero saber, porque temos muita curiosidade, o que anda a preparar? Deixe-me só felicitá-lo, gastar estes segundos que são preciosos para o felicitar. Você há bocado falou no Saramago e tem muita piada porque esta ideia dele ter escrito o livro depois destes 2 anos de desemprego, lembra-me o Saramago que encontrei na rua, ele estava desempregado e virou-se para mim e disse-me assim, perguntei-lhe, Zé, o que é que vais fazer? Vou-me amotinar. Nunca me esqueci disto e começou a escrever. Quero felicitá-lo sinceramente e uma grande continuação porque vai de certeza acontecer, que o talento está aí espelhado e força.